boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma talk e esta certeza que vamos aprender muito e que vai ser muito inspiradora e vamos perceber um bocadinho aqui do percurso do Rui Barrada, de estafeta a CEO e a Chairman. As decisões constroem uma liderança. Rui Barrada é Chairman do grupo Doutor Finanças. Começou a sua vida profissional em 95 como estafeta no Deutsche Bank, contando desde então com experiência nas mais variadas funções, culminando na criação do seu próprio negócio em finanças pessoais. Em 2014, há 11 anos, fundou o Doutor Finanças com o objetivo de ajudar os portugueses a tomar decisões financeiras para as suas vidas. É um líder de afetos, que gosta de mobilizar pessoas em torno de um propósito, que acredita que o bem-estar implica 3 pilares: corpo, mente e carteira. E aqui não podíamos estar mais alinhados com o self-care. Em 2023, contou a sua história de vida no livro de Estafeta a CEO, As Decisões que Constroem uma Liderança, onde revisita o seu percurso profissional para desconstruir preconceitos, assumindo que não é o típico gestor. Com este livro, pretende, acima de tudo, inspirar os outros a lutarem pelos seus sonhos e a simplesmente serem felizes. Em 2025, assumiu o papel de Chairman do Doutor Finanças, à altura em que decidiu avançar para um modelo de gestão assente na co-liderança. Rui, é um prazer enorme contar consigo. Obrigada por ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo neste domingo de sol para estar aqui connosco. É uma honra enorme tê-lo aqui. O palco é seu. Olá, agora sim. Olá, boa tarde a todos. Uau, que energia. Isto está espetacular. Eu cheguei já há 1 hora e pouco e enquanto estive aqui, isto está um ambiente muito bom. Então, vamos lá aqui contar um bocadinho a história. Eu tenho um grande objetivo para no final desta palestra. Eu gostava mesmo que pelo menos uma pessoa que está nesta sala se sentisse ainda mais especial do que aquilo que se acha antes de começar esta palestra e, mais importante que tudo, que acreditasse que é possível ser aquilo que quiser ser. Basta nós querermos muito e acreditar que vão conseguir concretizar os vossos sonhos. Bem, será que já nascemos todos prontos para liderar? Bem, no meu caso, não. Durante muitos anos, eu achei, nem nunca me imaginei que algum dia pudesse vir a ser CEO do que quer que seja. Um trajeto um bocadinho ao lado, não tenho formação superior, não falo inglês, tenho uma lista gigante de defeitos, mas tinha um sonho e uma vontade de acrescentar valor. Indo lá atrás, eu percebi também que neste trajeto nós somos muito daquilo que nós vivemos. E aquilo que eu sou hoje, ou que me tornei, deve-se muito a estes 2 senhores. Por um lado, o meu pai, militar, coronel da GNR, onde eu aprendi muitas coisas, a honrar o nome, os horários. Fui buscar muita coisa, o meu pai a influenciar multidões, e sem coisas muito maiores do que ele, quem trabalha como militar sabe isso. E por outro lado, a minha mãe, um doce de pessoa, trabalhou a vida toda, teve o emprego mais difícil do mundo, que foi aturar-me a mim, ao meu irmão e ao meu pai, sempre pronta para nos servir aos 3 e sempre com uma veia meio empreendedora, ou seja, lembro-me desde muito pequenino que a minha mãe fazia sempre alguma coisa para também conseguir acrescentar aos outros. Vendia bolos, fazia rissóis, fazia não sei quantas coisas e ao longo da sua vida foi sendo empreender. Portanto, é na junção do meu pai e da minha mãe que hoje, a olhar para trás, eu me transformei naquilo que sou hoje e na pessoa que sou hoje. Bem, voltando lá atrás, eu nunca tive muito jeito para a escola. A escola para mim era uma coisa meio enfadonha, aquela coisa de chegar sempre à mesma hora, ter as mesmas disciplinas, naquele horário. Nunca foi a minha zona de conforto. Chumbei 1 ano, vi-me aflito para acabar o 12º ano e numas férias estava em casa sem fazer nada e minha mãe disse: olha, se não queres estudar ou não queres continuar a estudar, tens que ir fazer alguma coisa. Bem, saí de casa e voltei com o emprego. Arranjei um emprego por 2 semanas, não foi mal, como estafeta no Deutsche Bank e fiquei lá 12 anos. E ao longo desta jornada, eu aprendi que, independentemente da função que nós estamos a fazer a cada momento das nossas vidas, nós devemos ser a nossa melhor versão. Devemos dar tudo por aquela função. Eu hoje olho para trás e eu tenho a certeza
que na altura era o melhor estafeta do mundo. E só sendo o melhor estafeta do mundo é que passado 1 ano e meio me convidaram para ir para a contabilidade. Fazer lançamentos nos ecrãs pretos, com umas letras verdes, desde de manhã até ao final do dia, uma coisa assim super, super importante, mas era a melhor pessoa a fazer aquilo. E ao final do dia acabava de lançar, fazia os lançamentos, ao lado estava o departamento contencioso, eu olhava para o lado e precisam de ajuda, posso fazer alguma coisa? E foi assim que comecei a fazer os primeiros telefonemas para cobrar, na altura no Deutsche Bank, e me deram a oportunidade, passado um bocadinho, de ir para o contencioso. Mais à frente, o Deutsche Bank lançou o crédito de habitação em Portugal e mais uma vez tive a sorte de me apaixonar por os 2 grandes amores da minha vida. Um é o crédito de habitação. Na altura, nos meus últimos anos de Deutsche Bank, especializei-me a ajudar pessoas a fazer crédito de habitação. 18 anos depois, o Dr. Finanças fatura mais de 22 milhões de euros a ajudar pessoas a fazer crédito de habitação. Portanto, uma coisa não mudou. E outra, a minha mulher, que na altura era a advogada do banco, ela fazia as escrituras que eu fazia no banco e também com quem estou casado há mais de 20 anos. Mas as carreiras também se fazem de becos. Ou seja, ao longo da nossa vivência, nós vamos tendo desafios e temos que escolher se faz sentido para nós continuarmos ou não. Aos 30 anos estava eu no Deutsche Bank e fui desafiado para subir mais um degrau. Na altura era para ser private banker, tratar dos ricos, aquilo era uma coisa que quem trabalha nos bancos ou trabalhou ou conhece alguém, é quase o sonho de quem trabalha no banco ir subir para private banker. E o meu diretor na altura virou-se para mim e disse: Rui, tu não tens capacidade para esta função. Foi a melhor coisa que ele me podia ter dito, porque aquilo foi o gatilho que me levou a despedir e a abrir a minha primeira empresa. Portanto, nós devemos ser gratos a todas as situações. Hoje é mais fácil, na altura se calhar não foi assim tão fácil quando eu ouvi aquilo, mas foi coisa, aqui acabou. Aqui continuava o resto da vida a ser o miúdo, que fui para lá com 17 anos, quase a fazer 18, levava o lanchinho da mama bairrada e bebia copos de leite e não sei o quê, e que não tinha curso, e que não tinha isto, e não tinha aquilo. Portanto, eu sou muito grato ao Deutsche Bank, aprendi muita coisa da minha vida. Foi lá que eu aprendi, mas tinha chegado, a meu atender, ao fim a minha vivência lá. Então é quando nos põem e colocam limites, temos de decidir, não é? Vamos aceitá-los ou ultrapassá-los? E aqui, na minha opinião, nós devemos ultrapassá-los. Nós não devemos continuar num sítio onde não estamos realmente felizes. Devemos procurar oportunidades e cabe-nos a nós. Nós somos os donos da nossa vida. Somos nós que trilhamos o nosso caminho, somos nós que conseguimos alcançar cada vez mais coisas e acrescentar sonhos. Bem, quando me tornei empreendedor, aos 30 anos, aprendi que, muito cedo, que nos devemos estar sempre a questionar e a inquietar. Devemos estar sempre a questionar tudo. É difícil esta coisa de começar a empreender em Portugal, mas também percebi nessa jornada que a minha vida enquanto empreendedor ia muito seguir estes 3 P's. São os meus 3 P's. Por um lado, propósito, ter alguma coisa que acrescentasse mais do que a mim próprio, ou seja, fazer alguma coisa que tivesse mais impacto do que só na minha vida. Por outro, pessoas é a coisa que eu mais adoro na vida, é ajudar pessoas, colar pessoas, ajudar pessoas a crescer. E projetos. Como sou muito de empreender, estou sempre a arranjar e a encontrar ideias novas para fazer coisas diferentes. Também percebi, e muito também pelo aquilo que aprendi em casa, que para mim ser líder era olhar as pessoas nos olhos, era estar muito atento, era empatizar com elas. A empatia é das coisas mais maravilhosas que pode haver nas organizações, era colar pessoas. Quem me conhece sabe que eu digo, passo a vida a dizer isto, é juntar pessoas, colar pessoas, fazer com que várias pessoas consigam acrescentar e construir coisas em conjunto. Eu sou claramente o meu modelo, eu gosto de um modelo colaborativo. Desde cedo, não tinha formação, não tinha isto, não tinha aquilo, portanto, como é que eu me fui crescendo? Fui trazendo pessoas para o pé de mim que soubessem mais do que eu. E quando nós agregamos várias pessoas que sabem mais do que nós, então, em conjunto, um a colar os outros, nós conseguimos construir alguma coisa maior, que tem sido os nossos últimos 10 anos. Sentir cenas é estar atento, não é? Então nós olhamos de manhã e que hoje estamos aqui em ambiente também de beleza e eu, se olhar para alguém que fez as sobrancelhas, eu reparo que ela fez as sobrancelhas. Não só reparo, como digo. E se a pessoa estiver mais triste, eu chego-me ao pé dela e pergunto porquê é que está triste. E dou-lhe um abraço, provavelmente, ou faço não sei o quê. E é isto é que faz as coisas crescer. Nós temos que empatizar uns com os outros. Nós somos muito mais do que CVs, somos muito mais do que currículos. Nós somos pessoas. Às vezes pergunto, no Dr. Finanças, nas redes, quem conhece o Dr. Finanças aqui?
faço sempre a prova de conceito. Quem é que conhece o simulador de salário do Dr. Finanças? Onde é a ferramenta mais usada. Mais usada. 5 milhões de pessoas utilizam por ano o simulador do salário líquido. Mas isto, às vezes perguntam, Rui, nas redes sociais vocês pagam, as pessoas parecem que estão sempre felizes, fazem imensos posts, fazem imensas coisas, e eu, com alguma provocação, respondo sempre da mesma maneira. A única coisa que nós fazemos é tratar as pessoas como pessoas. E isto é a coisa mais importante que nós aprendemos ou que nós devemos fazer nos sítios onde nós estamos. Se eu posso estar mal disposto, porque é que a outra pessoa não pode estar mal disposto? Se eu hoje não me apetece rir, porque é que os outros têm que conseguir rir? Porque é que os que estão à nossa volta têm que ser perfeitos? Não são perfeitos, que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então é esta coisa de empatizar, de servir os outros, estarmos prontos para nos ajudar uns aos outros, que tem sido o nosso caminho. Bem, em 2014, foi com essa vontade de servir os outros que eu tive a ideia de tirar uma gravata que usava até aí e vestir uma bata. E, efetivamente, o nome, esta coisa do nome do Dr. Finanças mudou claramente a nossa vida. Nessa altura, eu, como corro sempre atrás dos meus sonhos, mandei uma mensagem ao Pedro Anderson, da SIC, que estava a acabar de lançar também o Contas Poupança, e disse, Pedro, tive aqui uma ideia, tirei a gravata, vesti uma bata, andei pelo país a fazer workshops de finanças pessoais. Ele achou piada e diz, Rui, vem ter comigo à SIC. Fui lá ter com ele à SIC, ele lá contou. Lá lhe contei a minha história, ele gostou da história e por 3 vezes deu-me 18 minutos de telejornal. E isso, mais uma vez, muda a nossa vida. Na segunda vez que nós vamos ao Jornal da Noite, foi falar sobre crédito de habitação, um dos meus amores, e em 8 minutos nós recebemos 8.000 pedidos de ajuda, de portugueses que precisavam de ajuda para melhorar as suas condições. E isso, mais uma vez, é esse momento que custou 0, não nos custou nada, que muda outra vez a nossa vida. E hoje o Dr. Finanças é uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal. Temos muita gente a trabalhar em tecnologia por causa deste momento. Neste momento nós recebemos 8.000, nós queríamos servir os outros, chegar aos outros, era impossível, estávamos cheios de papel, era papel por todo o lado, e não estávamos a conseguir dar resposta. Então liguei a um amigo meu, o João Saleiro, que trabalhava em coisas tecnológicas, e disse, preciso de ajuda. Ele foi para lá, hoje é o meu CTO, e construímos o nosso próprio sistema. Hoje, 100.000 pessoas pedirem ajuda num dia, nós respondemos a todas, e tecnologicamente já estamos também muito, muito avançados. Mas também, em 2017 foi quando isto aconteceu, no início do ano, mas também foi quando eu percebi que não estava feliz. Por muito sucesso que eu tivesse, eu não estava feliz. Eu até aí tinha uma gestão com outros sócios, geríamos os dois a empresa, geríamos os dois, tínhamos as mesmas responsabilidades, as mesmas cotas, os mesmos estudos, só que tínhamos formas de ver o mundo diferentes. E desde 2014 até 2017 funcionou, mas nos últimos anos, para mim, já não me sentia confortável. Então, em agosto de 2017, vou de férias com a minha mulher e com os meus 3 filhos e decido que vou sair. E decido que chego a Lisboa e que me despeço. Vou à minha vida, eu não destruo aquilo que construo, nem destruo a vida dos outros, mas quando eu não estou feliz, e mais uma vez nós devemos fazer isto. Por muito que nós estejamos agregados e que tenhamos construído, na altura em que não é confortável para nós devemos tomar uma decisão. E aí eu tomo a decisão, comunico que vou sair e, contra todas as expectativas que eu tinha na altura, todas as pessoas se despediram também. Ou seja, todos os diretores dizem, nós não ficamos aqui, nós vamos contigo fazer o que quer que seja, mas aqui não ficamos. Isso de longe, até hoje, foi de longe nestes 18 anos de empreender onde eu senti mais peso nas costas. Mais peso. Um monte de gente crescida. Na altura o Dr. Finanças já faturava 5 ou 6 milhões de euros. Para Portugal já era uma empresa boa. Como é que este monte de gente crescida estão todos num apartamento que juntámos todos, chamaram-me para lá, tudo a chorar, baba e ranho, a dizer, nós não ficamos, nós vamos fazer qualquer coisa. E isso claramente pôs muito peso nas minhas costas. Pôs tanto peso que entrei num processo de negociação intenso com os meus outros sócios antigos, acabámos por comprar a outra parte do Dr. Finanças e eu atingi a exaustão. Portanto, em 2017 eu tenho um burnout por exaustão. Na altura, eu tive a capacidade de pedir ajuda. E isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Eu estava claramente muito cansado e foi reconhecer que não estava bem e pedir ajuda que mudou a minha vida. Eu costumo dizer que sou mesmo muito grato
ao burnout que tive. Eu sou muito grato a tudo o que me acontece na minha vida. Eu até ter esse burnout não era CEO. Eu depois de ter o burnout assumi-me como CEO do Doutor Finanças. A minha vida, eu hoje sou muito mais feliz do que era antes. Sinto-me muito melhor naquilo que eu construí depois desse momento do que no anterior. O que me levou ao burnout foi o Doutor Finanças. O que me tirou do burnout foi o Doutor Finanças. Porque houve empatia. Porque todos os outros perceberam que tínhamos atravessado um momento juntos difícil e todos foram empáticos. Portanto, eu não deixei de ir ao escritório, todas as pessoas sabiam que eu estava a ser medicado, toda a gente sabia e todos passámos por isto juntos. Hoje em dia, para mim, é mesmo muito importante, eu falo disto muito abertamente sobre saúde mental. Eu acho que nós devemos, de alguma forma, não diria normalizar, mas quase devemos todos, porque sempre que nós falamos sobre isto com alguém, nós estamos a abrir uma oportunidade de outra pessoa qualquer também poder ajudar ou poder pedir ajuda. Ontem estava com uma reflexão à noite e estava a pensar, bem, eu sempre que vou ao meu PT, eu publico uma fotografia. Ponho nas redes sociais. Sempre que eu vou à minha nutricionista, que também estava aí ontem, eu também publico uma fotografia. Mas sempre que eu vou ao psiquiatra ou ao psicólogo, eu não publico nenhuma fotografia. E porquê? Porquê que quando eu vou ao psicólogo eu não tiro uma fotografia na mesma e dizer, uau, ela é ótima? E porquê que nós não fazemos isto? Ainda existe um tabu muito grande à volta disto e nós temos que todos em conjunto desmistificar esta coisa da saúde mental. Nós somos perfeitos, não é? Se nós vamos a um PT, nós olhamos e as pessoas já perceberam que não está a ter grande efeito ainda, mas pronto, é não desistir. Mas quando temos outros problemas que não têm a ver com nutrição ou que não têm a ver com PT, que têm a ver mais com o nosso foro psicológico, se nós não dissermos, se nós não pedirmos ajuda, é difícil que os outros empatizem, porque nós vamos sempre tentar sorrir, mesmo cá por dentro não conseguimos. Vamos tentar enganar-nos uns aos outros, vamos estar-nos a tentar enganar. E por muita empatia que os outros tenham, não têm forma de nos poder ajudar. Portanto, temos que falar mais sobre isso. Desde essa altura que nós olhamos para a saúde mental como parte integrante do nosso autocuidado e levá-lo para dentro da organização. Desde essa altura que nós temos psicólogos dentro do Doutor Finanças, temos uma linha aberta, nós oferecemos todas as consultas a todos os nossos colaboradores e é muito utilizado. E ainda bem que é muito utilizado. Ainda bem que é muito utilizado. Ainda bem que nós tivemos a capacidade de pegar na nossa situação e conseguir, de alguma forma, ajudar os outros que estavam à nossa volta. O tema da saúde mental, isto também carece clarificar, é uma coisa de todos. Não escolhe profissões, nem cargos, nem o que é que seja. Nós ainda olhamos muito para isto a dizer que só os que têm menos capacidade, os que têm menos estudos, os que têm menos dinheiro, é que têm burnouts e têm estas coisas. Não. Somos todos humanos. Porque é que eu, como uma mulher, com 3 filhos, um cão, uma empresa com mais de 600 pessoas, também não posso ter um burnout? Também não me posso cansar como o resto das pessoas? Claro que posso. Somos todos iguais, cada um nas suas vidas. O nosso autocuidado passa por privilegiar o bem-estar. Há 2 anos para cá nós percebemos que tratar só da carteira não resolveria o problema dos portugueses, então desde essa altura que nós assumimos no Doutor Finanças que nós de alguma forma tínhamos que ajudar as pessoas que nos procuravam nestas 3 vertentes, porque as 3 não conseguem viver umas sem as outras. Portanto, é preciso tratarmos do corpo, é preciso tratarmos da nossa mente e da carteira. E estas 3 coisas agregadas, nós conseguimos todos muito melhores resultados. Se eu tiver mal fisicamente ou com algum problema mental, é difícil eu conseguir mudar a minha vida financeira. Se o dinheiro já é um tabu, é quase como, ou pior ainda que a saúde mental hoje em dia. Portanto, se nós não tratarmos de tudo em conjunto, será mais difícil. No Doutor Finanças levamos o autocuidado muito a sério. Em 10 de outubro de 20, eu costumo dizer que há um Doutor Finanças antes desta data e um Doutor Finanças depois desta data. 10 de outubro de 2022, Dia Mundial da Saúde Mental. Eu chego ao escritório de manhã e conto a minha história. Conto a minha história de burnout. Vou ao Teams, éramos não sei quantos já na altura, e eu conto a minha história. E o que aconteceu a seguir foi que eu, desde as 8 da manhã até ao dia a seguir, não parei de chorar. Porque aconteceu magia. As pessoas sentiram uma zona de conforto e todos começaram a partilhar as suas histórias. E não só partilharam as suas histórias, como os outros começaram a ter um processo de empatia para com as outras pessoas. E nós descobrimos que tínhamos autistas, tínhamos isto, o pai tinha não sei o quê, não sei o que mais. As pessoas sentiram um lugar seguro para poder partilhar a sua história
e em conjunto ajudarmos uns aos outros. Portanto, foi claramente mágico o que aconteceu aquilo. Eu não fiz assim nada de especial. A única coisa que eu fiz foi partilhar o que tinha acontecido comigo. Foi só isso. O resto acabou por acontecer de forma muito, muito natural. E é assim é assim que eu gosto de ver o Doutor Finanças. Não é? Quando as pessoas chegam ao Doutor Finanças, recebem o nosso manifesto e o nosso manifesto é casa. Eu gosto que as pessoas se sintam em casa, que possam ser aquilo que elas quiserem ser. E uma das coisas, se alguém visitar o Doutor Finanças, vai ver em muitas paredes, aqui tu podes. Está espalhado por todo o lado. Porque eu acredito mesmo que é na diversidade as pessoas poderem ser quem querem ser, que nós todos crescemos em conjunto. Isto é muito mais divertido se formos todos diferentes. É muito mais divertido. Todos nós acrescentamos uns aos outros. E ter as pessoas no Doutor Finanças que se podem assumir para dentro, para fora, que têm gostos diferentes dos outros, têm religiões diferentes dos outros, que gostam disto e gostam daquilo, e está tudo bem. E a partir do momento em que as pessoas podem partilhar e podem sentir que ali podem ser aquilo que elas quiserem, então vão também ser mais produtivas, vão estar numa zona de conforto e todos nós conseguimos ajudar-nos uns aos outros. Portanto, quanto maior diversidade, quanto mais as pessoas forem diferentes, melhor para tudo. É muito mais giro estar numa mesa em que são todos diferentes. Todos acrescentam uma coisa diferente. No Doutor Finanças, que é uma empresa assim meio peculiar, a comissão executiva é composta por 12 pessoas. Essas 12 pessoas que reportavam a mim até 31 de dezembro são todos meus amigos. Todos têm uma história de vida comigo. Um é meu vizinho, o outro é padrinho da minha filha, o outro conheci há uns anos quando estava numa negociação, o outro... Sei lá, todos têm uma história de vida. São todos meus amigos. E não é só do Doutor Finanças. É de fora. As pessoas dizem, trabalhar com amigos. Trabalhar com amigos é ótimo. É espetacular. Um conjunto de amigos que conseguem transformar ou acrescentar valor à sociedade é espetacular. E depois há outra coisa que nós tivemos sorte neste processo de colar pessoas, ou que eu tive sorte neste processo de colar pessoas. Aquelas 12 pessoas são tão diferentes e têm áreas tão diferentes que nenhuma quer o lugar de nenhuma. E isso é maravilhoso. Todos nós vamos para uma sala de reuniões e todos nós sabemos que cada um acrescenta. No fim, sai uma decisão. Eu, nos últimos 10 anos, decidi muito pouco. Porque é na opinião de todos, um que é especialista em cada coisa, que sai uma coisa, e estamos todos envolvidos, cada um acrescenta, cada um olha para o lado e reconhece o mérito do outro, que nenhum quer o lugar de nenhum. E isso é maravilhoso. É um processo, mais uma vez, colaborativo, onde juntos somos bem mais fortes. Será que funciona? Vou-vos deixar um pequeno vídeo. Muitas pessoas fazem aquilo que não gostam. Um bailarino tem que gostar, porque para poder ajudar e para as pessoas poderem gostar daquilo que estão a ver, tu tens que gostar daquilo que estás a fazer. Mas que, de facto, quem dança é mais feliz. Olá, meu nome é Susana Silva, tenho 43 anos e sou especialista de crédito e habitação aqui na Doutor Finanças. Vim para o Doutor Finanças em 2016, mas conheci antes. E quando eu vim, ainda tínhamos muito papel e, portanto, vi um bocadinho, sem saber exatamente para que área, mas sabia que vinha para a área de crédito, habitação, mas ainda sem nada definido. Depois de estar cá mais ou menos há uma semana e meia, o Rui convidou-me para fazer a parte da negociação. Quando fui convidada para vir para Team Leader, foi na mesma altura que o meu pai ficou com cancro e, portanto, foi um período de gestão de várias emoções, de receber um departamento novo, liderar uma equipa que era uma coisa que eu nunca tinha feito e, ao mesmo tempo, cuidar do meu pai. O meu pai acabou por falecer e eu fiquei exausta. Eu pude acompanhar todo o processo e estar sempre com o meu pai foi graças ao Doutor Finanças, porque as empresas não fazem isso. As empresas não se preocupam com as pessoas. Foi uma escolha difícil, mas foi importante. Eu precisava de parar, precisava de descansar, precisava de recuperar. E quando saí, deixaram-me as portas abertas para eu regressar quando eu quisesse.
e foi um ano e meio mais ou menos que estive ausente. Eu acho que nós devemos procurar sempre aquilo que nos faz feliz e, portanto, se estar aqui me fazia bem e se eu queria regressar a esta casa, mais que pensar nos outros, é pensar em mim. E, no fundo, quando regressei foi muito giro porque fui muito bem recebida pelas pessoas, pelos colegas, ficaram muito contentes e para mim foi muito bom. Gosto de facto da dança e resolvi em novembro de há 2 anos mais ou menos contactar o André Madeira e questionar como é que era para ir fazer uma aula. E fui fazer uma aula e apaixonei-me pela aula, apaixonei-me pela dinâmica e por tudo aquilo que a dança nos traz. E dançar traz-te alegria. Nós fizemos aqui no Doutor Finanças, tivemos 2 aulas muito giras e eu acho que todas as pessoas sentiram isso, que é libertador. Tu, quando estás a dançar, não estás a pensar em mais nada. Mas eu acho que nós trabalhamos numa empresa que nós temos muito trabalho e temos muito para fazer, mas temos tempo para rir, temos tempo para conversar com o colega do lado, vamos criando amizades que são importantes e temos esta liberdade e esta flexibilidade de poder fazer muito e contribuir muito e questionar sem que nos seja apontado o dedo. E eu acho que eu posso, para nós, de facto, sabemos que aqui temos a liberdade de poder estar bem. Se não estamos bem e se dissermos, olha, hoje não estou bem, preciso ficar em casa, ninguém te vai dizer não fiques, porque o importante é nós estarmos bem. Que podemos ser quem nós queremos ser e poder mostrar na vulnerabilidade as pessoas que nós somos. Se visitarem o site do Doutor Finanças vão ter várias histórias destas, um que gosta de cozinhar, outro que gosta de outras coisas. Tem vários momentos em que as pessoas assumem o que são e as pessoas que são. E isso para nós é delicioso. É muito melhor conhecermos a Susana, todos dentro do Doutor Finanças, nesta versão, do que na versão do CV ou na versão enquanto negociadora de crédito e habitação. Portanto, nós somos muito mais do que a função que estamos a fazer. Enquanto líder, aquilo que mais me conforta é saber que o Doutor Finanças é casa, não é? Que as pessoas sentem que podem partilhar aquilo que quiserem partilhar. Portanto, ser líder para mim é estar atento, escutar, 2 ouvidos e uma boca, portanto, escutar mais que o que falo, ser empático. Oi? Faltou a pilha. Está tudo bem. Não há problema. Agir. Portanto, acredito que a liderança e o autocuidado nos impulsiona a sermos uma melhor versão de nós. A liderança e o autocuidado ajudam-nos claramente a transformar o hoje em algo melhor do que o ontem. E é esse o espírito. Nós hoje tivemos um dia, no dia da manhã, nós podemos olhar para o dia de ontem e perceber o que é que eu posso melhorar. O que é que eu posso fazer diferente daquilo que fiz ontem para continuar a crescer. A nossa vida é isso. Todos nós podemos crescer e chegar aonde nós quisermos chegar. Eu digo isto a montes de vezes, dou muitas palestras em faculdades e digo, todos os que estão nesta sala, ou na faculdade, ou aqui nesta sala, têm muito mais skills que eu tinha, têm muito mais competências que eu alguma vez tive quando comecei a minha empresa, ou mesmo hoje. Então, se eu consegui, porque é que cada um de vocês não pode também conseguir ir atrás do sonho, concretizar aquilo que está na gaveta, dizer ao chefe que não devias ter falado como falaste comigo. Ter uma cultura de feedback. A melhor coisa que existe nas empresas, ou a melhor ferramenta que nós temos dentro do Doutor Finanças, chama-se feedback. É nós podermos todos, termos uma zona de conforto onde as pessoas podem dizer aquilo que sentem, seja as coisas boas, seja as coisas menos boas. Eu faço o onboarding a todas as pessoas que entram no Doutor Finanças e vou lá, primeiro para conhecer as pessoas, é muito importante, é muito indiferente hoje em dia o que é que elas vêm fazer ou quais são as funções. Para mim não é relevante, mas para mim é relevante conhecer as pessoas. Eu mostrar o meu lado sou casado, tenho 3 filhos, sou do Benfica, eu e as minhas filhas temos cativo no Benfica, a Raquel e o Vasco têm cativo no Sporting e está tudo bem.
Há sempre alguém que está feliz lá em casa, não é? Até aqui somos colaborativos, não é? Temos gostos diferentes e está tudo bem com isso. E depois as pessoas também mostrarem o seu lado A. Se tem cão, se tem gato. Eu, ao longo destes anos, descobri temos filarmónicas, bandas, temos imensas coisas dentro do Dr. Finanças. É rara a pessoa que não tem um animal de estimação, é rara a pessoa que não fez um desporto ou que pratica alguma coisa. Então, no primeiro dia, quando as pessoas entram, é criada logo empatia. Quando vão tomar café, já têm uma história para partilhar. Já têm uma vivência qualquer partilhar. Ai, tens um cão, que giro. Ai, fizeste isto, olha, eu também fiz. Ou seja, começa-se a fazer cola desde o primeiro dia, quando as pessoas realmente se começam a conhecer. E isso tem sido maravilhoso. Depois disso, digo 4 coisas. A primeira que digo sempre é que isto vai parecer uma seita. Não sou eu a dizer, é as pessoas lá fora, olham para nós, eles estão sempre a sorrir, estão sempre não sei o quê. E eu disse, por favor, já somos muitos, somos mais de 600, ajudem-nos a que lá fora continue a parecer que seja uma seita. E como é que isto se faz? Na minha opinião, 3 coisas. A primeira, venham para ser felizes. Não faz sentido nós estarmos num sítio onde nós estamos felizes. E como é que isto se resolve? Com o feedback. Se há dias que eu não estou bem ou que não estou farto de fazer aquela função, eu tenho que ter uma zona de conforto para ir. Estou farto de fazer esta função. Em vez de ir para o corredor ou para a máquina do café, estou farto, não saio daqui, estou há 10 anos a fazer isto. Cultura de feedback. Digam que não estão felizes. Digam, hoje não me chateis. Hoje o meu filho está a coisa e eu não estou na minha melhor versão. Ou hoje aconteceu uma coisa espetacular, o meu marido foi promovido, ou aconteceu alguma coisa nova. Partilhem também, deem feedback. Vamos festejar juntos as coisas menos boas e as coisas boas. Sendo que nós só crescemos, quer nas empresas, quer nas pessoas, quando nós melhoramos as coisas menos boas. Só assim é que nós estamos a acrescentar uns aos outros. Portanto, cultura de feedback é mesmo, portanto, venham para ser felizes. Terceira coisa que eu digo é que tragam um sonho. Eu vejo muita gente, não nesta sala, mas lá fora, que trabalha por trabalhar. Que chega ao final do mês, recebe o ordenado, porque cumpriu uma função. Ponham um sonho. Eu, enquanto entidade patronal, só sirvo para os meus colaboradores cumprirem os seus sonhos. Isto tem que ser win-win. No dia em que as pessoas põem metas, porque é que estão a trabalhar no Dr. Finanças? Porque eu quero ir jantar a um restaurante Michelin daqui a 2 meses. Ponham um sonho. E daqui a 2 meses, se forem jantar ao Estrela Michelin, que nunca tinham conseguido ir, então vamos festejar juntos. Eu digo, manda-me um Teams, quando as pessoas entram, digam-me qual é o sonho. E no dia em que concretizar, vamos festejar juntos. Nós temos que conquistar e festejar as nossas vitórias. E são pequenas metas todos os dias que nos fazem acreditar que aquilo faz sentido. Eu trabalho, o Dr. Finanças serve para eu concretizar os meus sonhos. Não é os sonhos deles, não é? Senão nós olhamos, eles cada vez estão mais coisas, e estou aqui. Não estou nada aqui. Aquilo, eu tenho que pôr os meus objetivos, tenho que sonhar, tenho que conseguir construir ou querer coisas diferentes para depois ir concretizando step by step. E os sonhos pode ser aquilo que vocês quiserem. Não é? Pode ser ir ao cinema, pode ser comprar uma casa, ter um filho. Aquilo que vocês acharem que são os sonhos que vocês querem concretizar. Lance esse desafio hoje, escrevam numa folha em papel um sonho qualquer que tenham para concretizar. E a partir da manhã, quando forem trabalhar, é esse o objetivo. O objetivo é que a vossa empresa ou o vosso emprego vá facilitar que vão cumprir aquele sonho. E no dia em concretizarem aquele sonho, vão olhar para a entidade patronal de maneira diferente. Vão sorrir. Porque foi por trabalharem ali que cumpriram aquilo que vocês mais gostavam de cumprir. E a quarta coisa que eu sempre disse em 10 anos é que o meu lugar estava à disposição. Eu não faço o que me fizeram aos 30 anos, que foi dizer, tu não tens capacidade. E eu acho que existe um problema grande em Portugal e nas empresas, que é nós agarramos-nos aos lugares. Então, quando nos agarramos aos lugares, ninguém consegue crescer. Ninguém cresce. Andamos 10 anos, 20 anos, está tamponado. Está tamponado. Então, quando nós libertamos, todas as pessoas começam a crescer. Eu, no ano passado, tomei a decisão que eu não era a pessoa certa para levar o Dr. Finanças para onde nós temos a ambição que o Dr. Finanças vai. E foi claro para mim, eu não sou a pessoa para os próximos 10 anos do Dr. Finanças. O Dr. Finanças vai lá para fora este ano, para a Itália e para a Espanha. O Dr. Finanças vai entrar nos investimentos, no imobiliário. Está a fazer montes de coisas e temos a ambição, daqui a 10 anos, sermos mais um unicórnio feito em Portugal. E para essa ambição, eu não era a pessoa certa. Então eu tomo a decisão de sair de CEO e vou buscar 2 co-CEOs. E o Dr. Finanças hoje tem uma gestão de dois co-CEOs, ou seja, uma liderança repartida. E tem sido mágico. Olhem o movimento que aconteceu. Eu liberto o meu lugar,
O Nuno e a Wanda estavam nos seus sítios. Um era administrador de um banco, outro era administradora de uma fintech. Eles saem, crescem, vêm para CEOs. Os 2 lugares deles são ocupados por outros. Os lugares dos outros são ocupados por outros. E eu fiz isto em 2 coisas. Em vez de ser só uma linha, neste caso em concreto, conseguimos 2 linhas. E todas as pessoas ficaram, bem, ele durante 10 anos não andou a inventar. Agora, em vez de correrem para um lugar de CEO, têm a oportunidade de correr para 2 lugares de CEO. Para substituir os 2 que lá estão. Não é mágico isto? É maravilhoso. Portanto, também acho que não devemos atamponar as nossas... Devemos dar lugar, devemos crescer, devemos perceber qual é o momento em que nós temos que libertar para os outros virem connosco. Portanto, cuidar de nós é preparar o caminho para um amanhã ainda melhor. E esse caminho começa hoje. Conto com vocês? Obrigado. Agora acho que temos um momento para perguntas. Não sei se queres, Paula, se queres. Junto-me com todo o gosto. Rui, obrigada, foi espetacular, que inspiração. Obrigado. Perguntas, acredito que muitas. Temos ali já o Pedro. Olá, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Gostava de saber se pudesse partilhar quais foram os maiores falhanços que teve ao longo desta jornada. Muitos. Mas como eu olho para os falhanços como oportunidades para fazer diferente e melhorar, eu olho sempre como uma coisa boa. Quando alguém me diz que eu não tenho capacidade, que aparentemente é uma coisa má, e esse é o primeiro grande momento em que eu me senti frustrado, foi quando eu senti que não podia crescer mais, e veio frustração para mim, senti-me falhado, senti que não tinha isto, veio tudo, não tinha curso, não tinha isto, não tinha aquilo. E hoje olho para trás e ainda bem que aquilo aconteceu. Depois escolhi os meus primeiros sócios e em 2017 cheguei à conclusão que não era com aquela gestão, não era com aqueles sócios que eu queria continuar a fazer o meu caminho. E aí senti-me também, mais uma vez, alguma frustração e de falhança, porque eu tinha escolhido umas pessoas, fui eu que tinha escolhido para eles, em conjunto, construirmos o Doutor Finanças, e eu não me senti confortável com isso. Mais um falhanço. E todos os dias, errar é das coisas mais importantes para nós crescermos. Se nós não errarmos, não conseguimos crescer, não conseguimos melhorar nada. Portanto, o erro é uma coisa muito aceita no Doutor Finanças. Nós olhamos para o erro como um sorriso. Logicamente, se alguém errar 10 vezes a mesma coisa, já não é assim uma coisa espetacular. Mas as pessoas sentirem uma zona de conforto onde podem errar e que isso, nós vamos olhar para isso como o que é que nós podemos fazer para melhorar, é porque se errarmos é porque não estávamos a fazer alguma coisa de bem. Portanto, olhamos para o erro como uma coisa positiva, está incorporada na nossa vida. Outro grande erro que eu fiz foi os meus filhos queriam muito um cão lá para casa, agora indo para a vida pessoal, e eu fui buscar o cão para satisfazer, mas eu tive muita dificuldade em que o cão entrasse na minha vida. E durante muitos meses eu senti-me completamente frustrado. É a coisa mais importante para os meus filhos e para a minha mulher, mas durante algum tempo, mais de um ano, eu olhava para o cão como alguém que me vinha destruir a casa. Era um labrador pequenino, que me vinha destruir a casa. E aquilo a mim mexia com o meu sistema nervoso, porque quando tu começas do zero e começas a construir as tuas coisas, e começas a melhorar, tu olhas para trás, eu não me esqueço que sou humilde, ou de onde é que eu venho. Então, e quando entra alguém, isto estou a dar o exemplo do cão, posso dar um exemplo de pessoas também. Quando entra alguém que vem de alguma forma, ele não tem culpa nenhuma, mas vem mexer com aquilo que eu acredito que era ter uma casinha limpinha e perfeita, então e vem mais um sentimento de frustração. Pior que isso, a Cuca decidiu que a pessoa que ia mais amar no mundo era a mim. Mais frustração. Eu entro em casa e ela não vê outra coisa. Os meus filhos, mas nós é que queremos o cão, e ela não liga nenhuma aos meus filhos. Está sempre atrás de mim. A Cuca destruía no início, quando ela percebeu que eu estava frustrado com aquilo, ela em casa anda só atrás de mim, nunca mais destruiu nada. Ela, pelo amor que tem, deixou de destruir. Quando vai para a creche, destrói tudo. Dizem que ela é maluca. Eu não acho nada, ela é uma santa. Ela não destrói nada, está sempre lá em casa. Portanto, na nossa vida acontecem muitos momentos mais desafiantes, ou de frustração, ou de errar. Eu errei na percepção que eu tive. Hoje em dia não, imagino, sem a Cuca lá em casa, não é? Mas no processo é preciso nós
criarmos barreiras, é preciso quebrar coisas, status quo, coisas que nós, filtros que nós temos ou coisas que nós temos para conseguir acrescentar mais no todo. Ali atrás, e depois aqui, e eu também tenho 2 perguntas. Desta vez tenho que pedir 2 para mim. Bem, Rui, parabéns pela partilha. Que exemplo. Acho que todos nesta sala estamos a pensar, eu quero trabalhar no Doutor Finanças. Temos 30 vagas em aberto, não é ao site agora? Então aqui networking feito agora e no momento. Nas várias Acho áreas, que... é só ir ao site e candidatarem-se para onde se sentirem mais... faz mais sentido para vocês. Mas diga-me uma coisa, tem noção de que isso é uma raridade? Eu diria que o Doutor Finanças não é o normal em Portugal. E eu, se pudesse dar-nos, para quem tem uma situação em que precisava de mostrar esta realidade dentro de uma empresa para melhorar o work-life balance das pessoas, que é o mais importante, são as pessoas, que exemplos daria, ou melhor, conselhos é que daria para se conseguir chegar lá e tentar transmitir esses conselhos? Assim, de uma forma prática. Se pudesse fazer uma remodelação de uma empresa que não me pensa como o Rui ou que não é um Doutor Finanças, por onde é que começava? Obrigada. Então, eu gosto de ver o copo meio cheio. Toda a minha vida eu gosto de ver o copo meio cheio. Portanto, eu acho que há potencial em todas as empresas de construirmos coisas melhores. Muitas das vezes o que acontece, e voltamos outra vez ao feedback, é que nós não dizemos. E a pessoa que está em cima, muitas vezes nós, é um mau chefe, é mau isto. Ele se calhar só está a ser ele. Se nunca ninguém lhe disser, ou não lhe der feedback, olha, eu não gostei do mail como me mandaste. Ou se eu não pedir, eu gostava mesmo que termos sopa. Foi das melhores medidas de recursos humanos que eu alguma vez fiz no Doutor Finanças. Foi colocar sopa. Sopa e torradas. Sopa dá conforto. O Doutor Finanças, nós temos um regime 100% flexível. À quarta-feira é canja com frango. As pessoas vão todas ao escritório por causa da canja. Não é por causa de mim, mas pela canja vão. É conforto. As pessoas sabem que chega a hora do almoço e aquilo não custa assim tanto. É uma pequena medida que muda o espírito da empresa toda. Torradas. Faz mal o pão, estamos aqui num sítio. Só que o cheiro das torradas é casa. Então, sempre que alguém vai fazer uma torrada à copa, não sei o quê, o cheiro espalha-se para o escritório todo e as pessoas sentem-se em casa. São 2 coisas simples que podem partir de nós e que podemos claramente mudar. Também outra coisa que nós podemos fazer é ter iniciativa. Não é? É nós dizemos, o que é que eu gostava de levar para a empresa? Eu gostava de fazer um workshop de cozinha, ou de beleza, ou não sei o quê. Então eu sugiro. Em vez de eu estar à espera que isso vá acontecer, ou vá não ser, eu vou dizer, olha, eu organizo. Eu faço. Então começamos nós a ser os donos da mudança. Porque eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que vocês hoje, depois de saírem desta sala, cada um vai fazer uma coisa diferente daquilo que fazia hoje. Espero eu. E nós somos a principal causa, cada um de nós, das empresas não serem melhores para trabalhar. Nós há uns tempos fizemos um desafio, que foi ao DISC, ao Discovery, há não sei quantas coisas, que é uma coisa de cores. Respondemos a 100 perguntas, cada um responde a 100 perguntas, aquilo dá um relatório para aí de 20 páginas e aquilo parece meio bruxedo sobre a resposta que dá, que aquilo cola mesmo connosco. E depois aquilo define qual é as cores que tu tens, que estás mais identificado. Há o amarelo, o vermelho, o azul e o verde. Há um Doutor Finanças antes e um Doutor Finanças depois de fazer este exercício. Porquê? Porque um vermelho manda um e-mail para a equipa a dizer manda-me um Excel. E do outro lado, bruto, nem bom dia me disse. Um amarelo manda um e-mail ao vermelho a dizer olá, bom dia, os teus filhos estão bem, não sei, já perdeu o vermelho, não sei o quê, e o tempo está não sei o que mais, olha, a Maria, o Jaquim, podes mandar o Excel? Não há Excel para sair dali para o vermelho. E o vermelho é uma pessoa? Não. O vermelho só tem um objetivo, quer o Excel, precisa do Excel para a vida dele para ele fazer o passo a seguir. Então nós associamos muitas vezes o azul, é o meu CTO, não é? Certinho, direitinho, briefing para tudo, briefing. Eu leio 2 parágrafos e a mim, que sou amarelo, já me perdeu. Mas o Doutor Finanças não vive sem azuis. Eu não tinha tecnologia, não tinha 70 pessoas a trabalhar em tecnologia se não tivesse azuis. Os verdes são assim super boas pessoas. Estão lá para ser felizes, para fazer tudo a toda a gente. Ficam o tempo para acrescentar aos outros. E isto não é importante. Não é importante que haja cola, que haja alguém que tenha este perfil, que esteja sempre preocupado em ajudar os outros e passa sempre o outro à frente e come sempre primeiro. Até são chatos de tanto que querem acrescentar aos outros. Portanto, isto para dizer o quê? Todos nós somos diferentes
E a partir daquele momento nós pusemos em todas as secretárias os nossos legos, aquilo são os legos com as cores. Se eu for à secretária de um vermelho, eu sei como é que vou gerir o vermelho, ou de um verde ou de um azul. E nós empatizamos na forma, não nos ofendemos. Quando alguém nos manda, sabendo que é vermelho, manda-me um Excel, mandamos só o Excel e dizemos bom dia. E está tudo bem. E ele não é má pessoa por isso. E nós, muitas das vezes, quando as pessoas reagem de forma diferente para nós, como não são iguais a nós, aquilo é a pior pessoa no mundo. Se calhar só alguma empatia, olha, ou então dizer, não gostei mesmo da forma como mandaste o e-mail. E ele depois há de explicar. Pá, desculpa ou não desculpa, pá, é a minha forma. E está tudo bem. Ou pode estar tudo bem. Portanto, cultura de feedback, nós fazemos alguma coisa, sopa e torradas. É o exemplo que eu tenho. Obrigada. Mais uma questão aqui à frente. Bom, antes de mais, parabéns, Rui, pelo todo o percurso, né, e o progresso e os resultados que você teve aí nessa sua história. Eu tenho aqui uma dúvida. Eu gostaria, na verdade, que o Rui esclarecesse ou abordasse a questão, porque assim, o Doutor Finanças, ele não só você pode ter ajuda online, né, onde você simula coisas lá, como você, quando você vai para o crédito habitação, você precisa fornecer informações que, acho que, assim, exagerando um pouco só, as finanças têm, ou seja, são informações confidenciais, privadas suas, e você, no entanto, tem que passar essas informações para pessoas que você não conhece, nunca ouviu falar. Né? Você já ouviu falar o Doutor Finanças, sobre o Doutor Finanças, que tem uma reputação espetacular aqui. Então, eu queria que o Rui abordasse a questão da ética na sua empresa. Então, obrigado pela questão. Muito obrigado pela questão. Então, se todos nós pensarmos que precisamos de ajuda uns dos outros, fica tudo mais fácil. O que é que nós viemos acrescentar ao mercado? Alguém que fizesse a cola entre o banco e a pessoa e que, de forma descomplicada, explicasse às pessoas o que é que realmente elas estão a assinar ou a fazer. E as pessoas, hoje em dia, percebem muito este mindset cada vez. Imagina, em Portugal, hoje em dia, 70% do crédito de habitação feito em Portugal é feito por empresas como o Doutor Finanças. O Doutor Finanças tem o portal, que é a coisa que é mais conhecida, onde 2 milhões de pessoas por mês estão dentro do portal a utilizar as ferramentas. Há bocadinho brincava com as finanças. A maior prova de conceito que eu tive até hoje do Doutor Finanças foi alguém me mandar uma fotografia que estava numa repartição de finanças, a perguntar quais eram as mais-valias da casa que ia comprar e o senhor das finanças estava a usar o nosso simulador. Não é? Portanto, não há melhor prova de conceito do que esta. Portanto, o que nós viemos trazer foi trazer uma forma descomplicada para ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Nós usamos, se não tivermos a documentação, não conseguimos ajudar. Nós fazemos o que no Doutor Finanças? Um check-up, um diagnóstico, uma prescrição e um tratamento. E as pessoas sabem exatamente quando estamos a fazer um crédito, pensam o que é que estamos a fazer. No check-up, vamos pedir o IRS e o mapa de responsabilidades de crédito. Sabemos as dívidas, sabemos as receitas. Com base nisso, vamos conseguir prescrever. Vamos dizer, eu acho que devia fazer isto, devia fazer aquilo, devia fazer aquilo outro. E depois temos uma equipa que ajuda também a tratar. Hoje, como somos muito tecnológicos, as pessoas já estamos num patamar em que você põe o seu número de contribuinte na nossa plataforma e o sistema vai buscar os documentos todos. Vai buscar. E depois, se quiser, carrega assim, nós recebemos a documentação toda. De forma automática, lemos a documentação toda, dá scoring, escolhe o banco, ou seja, há muita coisa. E isso facilita muitas pessoas. Ter alguém que possa tirar uma dúvida, ter o conforto de não ficar só com o banco, porque o que nós fazemos, vamos analisar todos os bancos e ver qual é que melhor se adequa àquela pessoa. Muitas pessoas também perguntam, em questões de ética, Rui, mas vocês não recebem mais de uns bancos do que noutros? Nós fazemos 2 bis de crédito de habitação, fazemos já é um volume grande. Portanto, para nós é indiferente o banco. Tem que ser a melhor opção para o cliente. Ninguém da minha área comercial ou das pessoas que falam com clientes fazem ideia o que é que nós recebemos de cada banco. Para nós é claro que todos os clientes têm que ficar com as melhores condições que naquele momento seja para eles. Portanto, depois somos muito transparentes, somos eticamente muito transparentes, partilhamos muita informação. Portanto, nós vimos isto como alguém que está a ajudar a concretizar sonhos. Rui, temos que terminar, mas agora faço-lhe uma pergunta.
qual é a importância ou como é que gera a questão da autoliderança para fazer isto tudo que faz? E este exemplo que dá pessoal e profissional na empresa que lidera. Sim. Então, a alta liderança, todos nós temos a nossa, não é? O problema é que às vezes nós tentamos ser igual a outra. E aí é que saímos fora da nossa zona de conforto. Portanto, se eu sou um tipo humilde, eu aprecio que as pessoas que trabalham comigo também tenham alguma humildade, que digam quais são as coisas menos boas, ou quais são os desafios que têm. Portanto, esta coisa de dar a oportunidade às pessoas de serem o que são, pois isso transmite. É sua alta. Eu não tenho a expectativa de eu ser igual a quem quer que seja. Eu tenho a minha, mas também não tenho a expectativa que os dois co-CEOs que eu fui buscar agora façam a mesma liderança que eu fazia, senão ficava lá eu e não vinham outros dois. Portanto, eles vêm acrescentar camadas àquelas que eu não tinha. E eles têm a liderança deles. Um é vermelho, vai ficar com as verticais do negócio, com as 6 verticais que nós temos. Outra é amarelo, vai ficar com o futuro. Um fica com o presente, outro fica com o futuro. Sonhar, sonhar, sonhar. E está tudo bem, são totalmente diferentes. São completamente diferentes uns dos outros e claramente eles percebem que um complementa o outro. Nenhum quer o lugar do outro. Portanto, eu acho que esta coisa da autoliderança, todos nós temos as nossas próprias coisas e temos que respeitar quer a nossa, quer a dos outros. Rui, muito obrigada, foi fantástico, parabéns. Parabéns pelo trabalho que faz, é um exemplo de autocuidado e de autocuidado profissional incrível. Foi uma honra muito grande que estivesses aqui connosco. Um agradecimento gigante num domingo à tarde. Muito obrigada.